coração, com seus olhos fechados. Querido Deus, aqui estamos nós na Tua presença, mais uma vez, gratos ao Senhor, pelo dia, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, no melhor lugar do mundo. Sim, a Tua casa, este lugar consagrado a Ti, esse lugar de oração, onde nos reunimos em Teu nome. É o melhor lugar do mundo, é onde nós devemos estar, é onde o rei Davi buscava refúgio, abrigo, é onde ele se sentia guardado, protegido. Então, Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado por termos essa visão de buscá-lo, de estarmos, meu Deus, reunidos na Tua casa. É sempre importante lembrar que o Senhor, ainda novo, com seus 12 anos de idade, quando se perdeu dos pais, os pais foram à sua procura e o encontraram no templo. O encontraram no templo. E eu oro, meu Deus, para que, como Pedro concluiu, que não tinha para onde ir, senão permanecer com o Senhor, cada um entenda isso para a vida. Entenda, meu Deus, que não há para onde ir, somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, o Senhor é o caminho, no Senhor está a verdade, e somente no Senhor temos vida de verdade. Do contrário, meu Pai, não temos vida, apenas sobrevivemos, e o Senhor não nos chamou para isso, para sobrevivermos, mas para vivermos plenamente, abundantemente, uma vida plena, uma vida que satisfaz. Foi esta a vida que o Senhor veio para nos dar, a vida que o Senhor conquistou naquela cruz, e que só é possível viver no Senhor, com o Senhor. Então ajuda-nos a estarmos, meu Deus, na Tua presença o tempo todo, em todo o tempo, até o fim da nossa existência. Nos guarda de nós mesmos, nos guarda, meu Pai, de sermos levados por circunstâncias, pensamentos, sentimentos, emoções. Nos guarda, meu Pai, de nos tornarmos insensíveis à Tua voz, à Tua palavra, às Tuas direções. Nos dê, meu Deus, discernimento, nos dê sensibilidade à voz e à direção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, nos ajuda a ver o que não estamos vendo, nos ajuda, meu Deus, estar aonde o Senhor quer que nós estejamos e fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Ajuda-nos, meu Deus, a estarmos no centro da Sua vontade, confiando plenamente no Seu caráter, na Sua direção, porque o Senhor tem informações que nós não temos. O grande erro de muita gente é tentar compreender tudo, e quanto mais busca-se essa compreensão, quanto mais, meu Deus, uma pessoa racionaliza, mais ela limita a ação do Senhor, e mais probabilidade se tem de cair em questionamentos, em ceder para a dúvida, para a incredulidade, para o pânico, para o medo. O Senhor espera, meu Deus, que confiemos no Senhor. Confiemos no caráter imutável do Senhor. Como está escrito, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Como o Senhor também disse, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês não são destruídos. Então, meu Deus, ajuda-nos a confiar no Senhor, nos seus planos, nos seus propósitos, nas suas direções, meu Deus, e assim, confiando, viver em paz, andar de cabeça erguida,
não temendo o amanhã, não temendo o futuro, pois como já ouvimos tantas vezes, o Senhor está no nosso futuro. Que ela creia nisso a despeito de tudo. Que ela creia nisso a despeito de tudo. O Senhor está no nosso futuro. E só o que temos que fazer é manter os nossos olhos fitos no Senhor. Não nos desviarmos nem para a direita ou nem para a esquerda. Muito menos para trás, Senhor. Jamais que esse pensamento derrotado, que esse pensamento miserável não tenha, meu Deus, espaço em nossa mente. O pensamento de desistir, o pensamento de retroceder, o pensamento, meu Deus, de voltar para trás. Não, Senhor. A Tua palavra nos manda olhar, meu Deus, para o que está adiante. Olhar para frente. Olhar para frente, esquecer o que se foi e avançar, meu Deus, para o alvo. E o nosso alvo é o Senhor. Conduz essa reunião. Preciso do Senhor aqui, da sua direção. Fala aos nossos corações e que saia, Senhor, desta reunião um povo vivo, um povo cheio de esperança, porque aonde há, meu Deus, esperança, também há alegria, paz, confiança, e é por isso que nós temos que ocupar e permanecer nessa posição, nessa condição de prisioneiros da esperança. Muito obrigado por essa oportunidade e pelo que vai fazer aqui. Eu consagro tudo ao Senhor. Meu Deus, entrego tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Uma boa tarde a todos novamente. Uma boa tarde àqueles que estão pela transmissão. Podem sentar, por gentileza. E vamos abrir aqui em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo 13, a partir do 17. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. É interessante isso, né? Como muitas vezes não nos conhecemos. A gente encontra exemplos na Bíblia de pessoas que achavam que era uma coisa e não era, achava que estava pronto, mas não estava. Como gosto de lembrar e citar o Pedro, que foi capaz de repreender Jesus dizendo que ele não, qualquer discípulo ali poderia negá-lo, mas ele estava pronto para morrer. E o mesmo Pedro não demorou, estava negando Jesus e até proferindo, lançando maldições. A gente vê o quanto que ele não se conhecia. Não, eu estou pronto para morrer. Então ele não sabia quem ele era. E aqui nós vemos a mesma coisa. O povo de Israel, a Bíblia diz que eles saíram, na cabeça deles, preparados estavam para lutar. Saíram preparados para lutar, preparados para enfrentar uma guerra. Mas a Bíblia está dizendo que Deus mudou a rota.
Embora houvesse um caminho mais curto, Deus optou pelo caminho mais longo, porque eles não estavam preparados. Porque o Senhor não queria que já de cara eles se deparassem com um problema, um desafio que os fizesse pensar, e não só pensar, mas voltar para trás, para o Egito. Então Deus tem informações que nós não temos. Eu sempre cito essa referência: os pensamentos de Deus são mais altos, os caminhos dele não são os nossos caminhos. Jó disse que Deus ultrapassa o nosso entendimento, então não é possível o homem compreender Deus, entender Deus. O nosso papel é confiar. Tem gente que acaba cedendo à dúvida, acaba limitando Deus e a ação dele em sua vida, porque quer entender, começa a racionalizar, e aí não faz sentido, e parece loucura. Então, ele acaba muitas vezes descartando uma direção de Deus, né? Desprezando, rejeitando algo que vem de Deus, porque na visão dele, no raciocínio dele, aquilo não faz sentido, aquilo sequer é uma bênção. Quantas vezes? Uma bênção, já falamos isso tantas vezes, uma bênção chega, numa embalagem feia. Né? A maior bênção do Davi foi o Golias. Entendeu? Mas parecia bênção. Golias parecia bênção. Mas depois do Golias, Davi nunca mais foi o mesmo. Até enfrentar aquele problema, né, ele era um desconhecido, mas depois de ter enfrentado aquele problema, ele tornou-se herói nacional, seu nome nunca mais foi esquecido. Então Golias chegou na vida do Davi, né, como uma bênção, e não como um problema. Né, na forma de um problema, mas era uma grande bênção, uma grande oportunidade. Então, se nós não confiarmos, não andarmos por fé, nós vamos agir de forma incrédula, preconceituosa em relação àquilo que Deus está, né, colocando, confia em nossas mãos, nos direcionando a fazer. Então, não tente, não busque compreender, decida crer, decida confiar, porque está aqui, essa passagem deixa essa lição bem clara. Deus tem informações que nós não temos, Deus sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. O povo se achava pronto, preparado para enfrentar uma guerra, e Deus, vendo que não, que eles ainda precisavam, apesar de já terem muitas experiências, né, vinham daquela experiência das pragas no Egito. Foram 10 pragas que devastaram o Egito, mas que não afetaram eles, não atingiram eles. A terra de Gósen, onde eles viviam, né, foi preservada, ali havia uma proteção. Tudo acontecia ao redor, mas não na vida deles. Então, já eram experientes em relação ao poder, à glória de Deus, mas ainda não estavam prontos para uma guerra. Precisavam de mais experiências. E foi por isso que Deus mudou a rota e os conduziu pelo caminho mais longo que levava ao Mar Vermelho. Aí, o Senhor deixa eu seguir a leitura aqui, ó. No 19, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Leve então os meus ossos daqui. Eu quis ler também esse versículo, porque justamente esse pedido do José foi o que o Espírito Santo quis registrar lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que é a Galeria dos Heróis da Fé, né, onde, resumidamente, fala-se do que
pela fé, os homens de Deus viveram, fizeram, e dentre tantas coisas que poderia ser mencionado, falado a respeito de José, nós conhecemos a história do José, né? Tem muita coisa para ser dita, explorada acerca do José. E o Espírito Santo registrou esse pedido aqui. Pode ir lá em Hebreus 11, 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo, quer dizer, da saída dos israelitas do Egito. E deu instruções acerca dos seus próprios ossos, que é isso aqui que eu estou lendo aqui em Êxodo. Ó, né? Ele fez os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente, vamos repetir isso? Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem, então, os meus ossos daqui. Por que o Espírito Santo quis registrar isso aqui? Porque mostra um homem que, até o fim da vida, da sua existência nesta terra, permaneceu crendo na promessa. Ele não viveu para ver esse êxodo, essa saída. Seu povo adentrando a terra prometida, possuindo a terra de Canaã. Mas Abraão a percorreu de uma extremidade a outra, crendo que aquela terra onde ele pisava como estrangeiro um dia seria dos seus descendentes. Ele possuiu pela fé. Isaac, Jacó, José, esses homens não viveram para ver o cumprimento da promessa, mas morreram crendo. Viram-na, acho que até em Hebreus fala isso, viram-na de longe. Quer dizer, não possuíram fisicamente, mas possuíram espiritualmente. Morreram crendo. Morreram crendo na promessa. Então, isso é muito forte, tão relevante, que de tantos detalhes que poderiam ser registrados sobre José, esse pedido, esse juramento, ó, vocês vão me jurar, Deus certamente virá em auxílio de vocês, e quando isso acontecer, não é que será que vai acontecer? Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Eu não vou, mas os meus ossos serão enterrados, sepultados na terra da promessa. Isso tem que mexer conosco, isso tem que nos impactar, né? Porque isso é fé. Isso é você não se prender ao momento, à realidade do momento, né? À circunstância, ao que os seus olhos estão vendo. Então, Deus espera que sejamos praticantes dessa fé, que nos leva a ir além, porque fé é isso, visão é isso. Enquanto vista tem a ver com os seus olhos naturais, visão tem a ver com imaginação. E como imaginou na sua alma, assim é. O que você enxerga, o que você é capaz de imaginar e crer, assim acontecerá. Assim será. Definitivamente não podemos andar por vista. Não podemos. Precisamos entender que o justo vive pela fé, e fé nada mais é do que você ter a certeza daquilo que você ainda não viu, não tocou. Fé é a certeza daquilo que você espera, a prova daquilo que você ainda não viu. O que prova que isso existe? Se eu não estou vendo, se eu não pude tocar, a minha fé. Eu não toquei, mas é real. Eu não estou vivendo ainda nesse mundo físico, mas já é real no mundo espiritual, já é real dentro de mim. Então isso é fé. José, assim como Abraão, Isaac, Jacó, esses homens terminaram crendo, morreram crendo que a promessa se cumpriria. E a pergunta que eu faço é: Deus falhou com esses homens? Não. Eles não viram a promessa se cumprindo.
nem por isso terminaram frustrados, porque em vida foram muito abençoados, e a promessa se cumpriu, né? Deus honrou a obediência desses homens, que deu condições para Deus cumprir sua palavra, cumprir suas promessas. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia o Senhor ia diante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Assim foi durante todo o trajeto no deserto. Acima deles uma coluna de nuvem durante o dia, para guiá-los, e ao mesmo tempo, né, protegê-los do calor. Uma coluna de fogo para iluminá-los e também, né, guiá-los pelo caminho. Vamos para o 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Vamos repetir? Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então isso Deus disse, o Senhor disse a Moisés. Esses detalhes, o que ele, né, planejou fazer, o que ele disse que faria, esses detalhes foram ditos a Moisés. Ó, Moisés, manda o povo mudar o rumo, né? Se acampar em tal lugar, isso vai dar a sensação, vai dar a impressão, melhor dizendo, ao faraó que eles estão perdidos, vagando pelo deserto, sem rumo. E eu vou endurecer o coração do faraó para sair em perseguição. Todavia, né, eu serei glorificado. Eu serei glorificado por meio do faraó. O faraó vai sair marchando, inclusive aqui, ó, vamos continuar a leitura. Eu pedi para colocar tudo, né? Vamos seguir no 5 então. Contar ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Então aqui a Bíblia fala, né, que o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia, mas antes, nós já lemos aqui que o Senhor falou para Moisés: eu vou endurecer o coração do faraó. Então essa mudança de ideia não era deles, essa mudança de ideia. Tinha Deus, tinha o dedo de Deus nisso. Deus endurecendo o coração, Deus colocando na cabeça do faraó a ideia de voltar atrás na decisão de deixar o povo ir. Não, eu não devia ter deixado. Você vê que Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle absoluto, o controle de tudo. Então ele mudou de ideia. O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Ou seja, saíram com sangue nos olhos, né, com aquele ar de superioridade, tendo a certeza de que chegariam lá e subjugariam novamente este povo. Saíram marchando triunfantemente, mas estavam
caminhando, nós conhecemos a história, para o próprio fim. Para o fim. Para a morte. Os egípcios, com todos os cavalos, carros de guerra, e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira do mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Sempre que falamos, lemos esse texto, não podemos deixar, de enfatizar aqui a mentalidade miserável desse povo. Olha que mente mais miserável, que pensamento mais medíocre. Antes ser escravos os egípcios do que morrer no deserto. Eu prefiro ser escravo, permanecer vivo ainda que como escravo, sem liberdade, vivendo indignamente, do que lutar, morrer se for preciso, pela liberdade. Nós não podemos adotar uma mentalidade dessa para as nossas vidas. Não podemos. Antes, você morrer lutando por algo que sonha, que acredita, do que, na ideia da preservação, viver uma vida lamentável, derrotada, miserável. Por isso que da pandemia para cá, muitos assim, subiram de nível, no mínimo 10 vezes mais, tiveram um grande crescimento, e outros que entraram nessa linha de autopreservação, que tem por trás, a covardia, hoje não estão numa situação boa. De vez em quando chega na igreja alguns que naquela época adotaram o discurso do fique em casa, que se acovardaram, que decidiram ouvir mais o que estavam dizendo do que a Deus. E a diferença é gritante. A diferença de quem ouviu a Deus para quem ouviu a mídia, que é a boca do diabo, é gritante. Aqueles que decidiram confiar em Deus, não pisar no freio, mas buscar ainda mais, ousar ainda mais, hoje muitos estão vivendo o que um dia sonhou. Outros retrocederam. Porque todas as situações nós precisamos dar a resposta certa. Nós precisamos dar uma resposta que agrade a Deus e que dê condições a Deus para nos abençoar. Deus não está preso às circunstâncias, ao momento, Deus não está preso ao que acontece no mundo, no governo, Ele não depende de fatores externos. Ele depende da nossa fé para nos abençoar. Ele não depende de como anda a economia, como anda... Não, Ele depende da nossa fé, de crermos nele. E não importa o tempo, a crise, se uma pessoa confia em Deus, fica com a palavra, ela vive a diferença, ela se torna a diferença. Amém, gente? Então, não esqueça disso.
E não aceite esse tipo de mentalidade. Sabe, era melhor nem ter tentado, era melhor ter ficado onde eu estava. Antes, como também o Josué, quando perdeu para Ai, né, discursou dessa maneira: antes nos contentássemos em ficar do outro lado do Jordão. Quer dizer, era melhor nem ter atravessado o Jordão, nem ter entrado na terra, nem ter conquistado Jericó. Olha só, né, o tipo de mentalidade que ele estava cedendo naquele momento, diante daquela perda inexplicável, humanamente falando, para Ai. Para quem tinha vencido Jericó, perder para Ai não tinha cabimento, não tinha assim, explicação para aquilo naturalmente. Espiritualmente, sim. Espiritualmente, a explicação era óbvia, como o Senhor mesmo deu a ele. Israel pecou. E porque Israel pecou, violou a minha aliança, eu não serei mais com vocês. Então, esse é o motivo de vocês terem sido colocados em fuga diante de um inimigo tão fraco como o povo de Ai. Sem a minha bênção, até o que tem tudo para dar certo dá errado. Com a minha bênção, até o que tem tudo para dar errado dá certo. Então o fator, né, determinante é a minha bênção. É o fato de eu ser com você. Se eu for com você, até o que tem tudo para dar errado dá certo. Eu faço acontecer, eu faço dar certo. Mas sem minha bênção, vocês não vão resistir, o Senhor disse, a nenhum inimigo. Não importa o tamanho, se é forte, se é fraco, vocês não resistirão mais. Não prevalecerão mais. Então, varra, acerta, resolve. Mas o meu ponto é essa mentalidade, né? Quantas pessoas que quando sofrem uma derrota, sofrem uma perda, ao invés de questionar a si mesmo, questionar seus passos de fé, suas escolhas erradas, questiona a direção de Deus, questiona Deus, questiona quem nada tem a ver com a derrota. Né? Como Josué, Senhor, antes nós nos contentássemos em ficar do outro lado. Mas espera aí, quem mandou eles atravessar o Jordão? Foi Deus. Foi Deus quem mandou. Quem mandou Pedro sair do barco? Foi o diabo ou foi Jesus? Foi Jesus. E ele já afundou de cara? Não, ele andou sobre as águas. Ele viveu sobrenatural. Por que ele afundou depois? Porque ele tirou o foco de Jesus. Então o problema não era ter saído do barco, mas não ter mantido o foco. O problema não foi ter atravessado o Jordão, mas ter violado a aliança, se apossando do que não devia. Então nós temos que sempre olhar, né, para dentro, para o coração. Nós falamos isso, o coração do problema é um problema de coração. Não olhe para fora, não questione a Deus, nem responsabilize o diabo, porque todo o poder que o diabo tem na vida de uma pessoa é o poder que esta pessoa deu a ele, com a desobediência, indo contra a palavra. Então, olha que coisa absurda, né? Antes sermos escravos. Não. Eles não estavam na terra prometida, eles ainda tinham processo, mas já estavam muito melhor do que estavam antes. Se morressem ali, diante das águas do Mar Vermelho, já morreriam com mais dignidade do que se morressem e fossem sepultados no Egito na condição de escravos. Amém, gente? Essa é a sua visão? Essa tem que ser a nossa visão. Né? Jamais de aceitação de conformismo, de entrega. Deus não nos deu esse espírito de covardia, de conformismo, de aceitação. Eu tenho que aceitar, você tem que se conformar. Né? Antes eu nem tivesse
nem enfrentado isso, nem tivesse começado isso, essa mentalidade não provém de Deus. Não provém do Senhor. E você vê que era um discurso hipócrita. Como eles podiam dizer a Moisés: o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito, deixe-nos em paz. Você vê que as pessoas, quando cedem para a covardia, onde tem covardia tem mentira. Tem mentira, tem engano. Toda pessoa covarde é mentirosa. Onde tem mentira tem covardia. Onde tem covardia tem mentira. Eles clamaram uma vida para sair de lá. Mas agora, já tínhamos dito, deixe-nos em paz. Não tinham paz e clamaram uma vida para sair de lá. Mas como agora eu estou numa situação, aparentemente sem saída, difícil, eu preciso de um culpado, eu preciso responsabilizar alguém. Então vamos atacar o Moisés. Vamos jogar toda a responsabilidade para cima do Moisés. Nós já não tínhamos dito, Moisés, deixe-nos em paz. O que você fez conosco? A culpa é sua. Essa é outra atitude miserável, lamentável que muitas pessoas têm. Responsabilizar, procurar um culpado, responsabilizar alguém. É o famoso tirar o seu da reta, né? Não, então, eu não tenho culpa, a culpa é do fulano, o problema de eu estar assim, de eu estar assado, é o fulano, o ciclano. Esse tipo de gente, se não mudar, não renovar a mente, passa a vida sem nunca viver, sem nunca se tornar o que poderia ser, o que foi criado para ser. Sem nunca viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque está sempre olhando para fora e não para dentro. Então ele não assume responsabilidade, ele não muda o que ele pode mudar. Está entendendo? Você não pode mudar ninguém, mas você pode mudar a si mesmo. Você não tem poder para mudar alguém, mas você pode mudar você. Você. Deus nos deu espírito, de autocontrole, domínio próprio, governo, poder para se liderar, para governar, para se controlar. Então, quando uma pessoa diz, eu não consigo me controlar, tem mais a ver com não quero, não acho que é preciso, do que eu não consigo, porque esse poder nós temos. Você não pode controlar outra pessoa, mas você pode se controlar. Você pode se dominar. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança e deu poder ao homem para governar, dominar a si mesmo, não outras pessoas. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Tão somente acalmem-se. Olha, observe que quando uma pessoa cede ao pânico, cede ao desespero, ela fala asneiras, ela não raciocina direito. Quer dizer, ela perde mesmo a capacidade de raciocinar. Ela fala bobagens, como o povo falou aqui. Ela fica cega. Ela fica cega. Então, aterrorizados, em pânico, presumiram que iriam morrer, já deram a morte como um fato, algo certo. Quando eles disseram, foi por falta de túmulos que nos trouxe para cá, não estavam dizendo outra coisa, senão nós vamos morrer. Aí você vai lá para o Novo Testamento, você vê os discípulos de Jesus tendo a mesma coisa, a mesma atitude, quando o barco começou a se encher de água, parecia que ia afundar, foram gritando, mestre, não te importa que morramos? Quer dizer, nós vamos morrer e o senhor está dormindo. Olha só,
A reação dos discípulos que estavam com quem no barco? Jesus. Estavam com Jesus. Jesus estava com eles. Como Jesus estava no barco? Dormindo. Com a cabeça sobre um travesseiro. Esses homens não conheciam Jesus, não tinham vivido experiências sobrenaturais com Jesus? Tinham. Mas quando se viram em alto mar, no meio daquela tempestade, o diabo conseguiu fazer o que consegue fazer com muita gente: cegar através do medo. Ele desequilibra a pessoa se envolve tanto com as circunstâncias, que ela já não enxerga mais que Jesus está com ela, que ela não está sozinha. Ela já não se lembra mais de tudo que ela já viveu. Ela age como se não conhecesse o poder de Deus. E os discípulos conheciam, esse povo conhecia muito bem. Mas quando você permite o diabo envolver você nas circunstâncias, ele te cega. Quando o medo toma conta, ele cega você. E ele leva você a falar e agir de forma negativa, incrédula, que chega até ofender a Deus. Chega até ofender a Deus. Você vê que eles foram ofensivos aqui, eles foram desrespeitosos com Deus. Agiram com uma ingratidão absurda. Absurda, porque Moisés lutou por esse povo. Moisés, se você ver toda a biografia, toda a história, você vai ver que houve uma ocasião que o próprio Deus disse: quer saber, Moisés, vou zerar tudo, vou destruir esse povo, levantar um outro povo através de você. Quem conhece essa parte? De tanto que Deus já estava assim, cansado das queixas, das murmurações. Quer saber, Moisés, vou dar fim a esse... Isso também foi um teste para Moisés. Também foi um teste, não deixa de ser um teste para Moisés. Deixa eu ver como é que vai ser a reação dele aqui. Né? Se ele vai optar pela facilidade, porque parecia mais fácil, zera tudo, acaba com esse povo, né? Agora eu só vou dar conta de mim. E o Moisés, Senhor, o que vão dizer? O que as outras nações vão pensar e vão falar? Vão falar que o Senhor tirou o povo do Egito e não deu conta de colocar na terra prometida. O Senhor vai ficar ainda taxado como um Deus fraco. Não, Senhor. Ele intercedeu por aquele povo que estava, né, pesando-lhe o fardo. Pesando. Então, isso mostrou uma grandeza por parte do Moisés também. Né? Justificou, posso dizer assim, porque estava lá, né, naquela posição de líder, de libertador de Israel. Ninguém chega num lugar do nada, numa posição alta do nada. Primeiro nós temos que nos tornar grandes dentro, para depois nos tornarmos grandes fora. Moisés foi trabalhado 40 anos, ficou escondido 40 anos no deserto. Então foi lapidado, foi moldado. Né? Não foi do dia para a noite que ele se tornou um grande estadista, o libertador de Israel. Ele foi trabalhado. Né? Havia uma grandeza ali. Você vê a mesma coisa em José. José, ele só chegou onde chegou, na posição mais alta que podia chegar no Egito. Não tinha ninguém a não ser o faraó acima dele. Mas a grandeza interna desse homem justifica a sua grandeza externa. Como é que ele tratou os irmãos? Como é que ele, quando ele passou a ocupar a posição de governador do Egito, o Potifar, a mulher do Potifar, que antes estava acima dele, agora estava abaixo dele. Concorda comigo? E ele não podia ali dar o troco? Ele não podia ali se vingar do Potifar, da mulher do Potifar, que injustamente, por uma acusação sem provas, o lançou na prisão? Podia, mas ele não fez isso.
Mais tarde os irmãos vão buscar lá comida no Egito, comprar comida no Egito. Ele reconhece os irmãos. E a Bíblia fala que ele falou amavelmente. Depois de experimentá-los, ele se revelou e os tratou amavelmente, falou amavelmente. Então, quer dizer, mostrando que não tinha mágoa, não tinha rancor, não tinha ressentimento. Então, não chegou lá do nada. Ele cresceu com as dores, ele amadureceu com as experiências, ele ficou melhor, né? Foi se tornando uma pessoa grande internamente. Então, ninguém chega lá do nada. Moisés não chegou lá nessa posição do nada. Não é tido como o maior líder de todos os tempos, né? Por acaso. Houve um processo, houve uma preparação, houve uma lapidação. Mas voltando aqui, ó. O Senhor disse para aquele povo, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Tão somente acalmem-se. Nós não seremos capazes de lidar com tempestades aqui fora se houver uma tempestade dentro. Os discípulos desesperados não viram que Jesus estava no barco. Se esqueceram de todas as experiências que já tinham tido com ele. E mesmo tendo ali do seu lado Jesus, pensaram que iam morrer. Esse povo não foi capaz de parar e pensar, peraí, não faz sentido. Deus nos tirou do Egito, nos trouxe até aqui, mandou 10 pragas, devastou o Egito, matou os primogênitos dos egípcios. Quer dizer, foi até a última instância para quebrantar o coração do faraó, para nos colocar em liberdade, para agora nós perecemos no deserto. Não era um raciocínio difícil, né, de ser feito. Olha só o que Deus já fez. De onde Ele nos tirou. Ele nos tirou de lá para agora nós perecemos aqui. Não fazia sentido. Né? Não precisava de muito, era só pensar um pouquinho. Mas não. Alarmados, assustados, aterrorizados, diz a Bíblia, aterrorizados. Até clamaram o Senhor, mas só falaram bobagens. Então, cuidado para o diabo não conseguir isso com você. Deixar você tão aterrorizado, tão preocupado, tão alarmado, tão assustado, tão ansioso, tão, inquieto, que por um lado você até clama ao Senhor, mas fala bobagens, tira conclusões precipitadas, ofende a Deus com a sua incredulidade, perde a paz, perde o equilíbrio, porque foi dito aqui, ó, isso foi uma exigência. Acalmem-se, diga acalmem-se. Então, vai para Salmo 46, está lá, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, a mesma coisa aqui, fiquem firmes. Acho que tem até outra tradução. Isso, na Almeida, ó, não temais, estai quietos e vede o livramento. Eu só vou ver o livramento, a ação de Deus na minha vida, quando eu for capaz de confiar de tal maneira em Deus, que a despeito das circunstâncias, eu estou em paz, eu estou seguro, eu estou alegre, porque sorrir em meio à adversidade exige fé. Né? Tem aquela postura que o profeta Abacuque teve, em meio ao caos, como ele declara, não tinha produto nos campos, os campos não produziram mantimento, não tinha bois. Ele declara, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, quer dizer, não tem
não tem nada, nada está produzindo, nos currais não tem vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ele manteve uma postura totalmente diferente da postura, da atitude que a situação pedia. Compreende isso? A situação pedia o quê? Pânico, desespero, reclamação, murmuração, porque para onde ele olhava, nada estava... Coloca para mim, Abacuque 3,17. Para onde ele olhava, não tinha nada, nada que, sabe, pudesse estimular ali uma confiança, uma esperança. Então, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Então, ele foi falando, não tem nada bom em lugar nenhum, nada está como gostaria que estivesse. Mesmo assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que ele estava dizendo? Esse ainda assim, eu não sou movido pelas circunstâncias. As circunstâncias não me controlam. Não ditam, nem determinam a minha atitude, o meu comportamento. A situação está pedindo para eu me jogar numa cama, entrar em depressão. A situação está pedindo choro, lamento, pânico, desespero. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou sorrir, eu vou me alegrar, eu vou permanecer em paz, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu me exultarei no Deus da minha salvação. E ele fala mais, ele declara, ele faz uma declaração poderosa, e o Senhor fará os meus pés como os do servo. O Senhor, o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Nós já trouxemos aqui imagens do servo nas montanhas. Ele se agarrou uma imagem, que era uma... Quem já viu esses animais, esses quadrúpedes, em montanhas? Já viu? Você olha e você pensa, como é que esse bicho chegou? Não é uma ave, gente. Como é que esse bicho chegou num lugar tão alto? Então, você começa a racionalizar, você começa a pensar, como? Como chegou lá? Então ele se agarrou a uma imagem que o enchia de esperança para a sua situação. Eu não sei como eu vou sair disso. Eu não sei como, mas do mesmo jeito que eu não sei como os servos estão nos montes, nas montanhas, em lugares altos, o Senhor vai me colocar em lugares altos. Está entendendo? Tá aí, olha isso aí. Eu ia até pedir, não pedi, que não sabia se ia dar conta de colocar, mas olha só. Uma coisa é a águia ali, ó, tá vendo a águia? Uma coisa é a águia estar num lugar alto desse jeito. Mas olha só os servos. Como estão nos montes. Então, você olha para um animal desse, como é que ele chegou aí? Como é que consegue, ficar num lugar assim, tão alto? Mas está lá. Então vamos repetir isso? O Senhor fará os meus pés como os do servo. Diga, Ele vai me fazer andar em lugares altos. Diga, eu não vivo pelas minhas circunstâncias. Diga, as minhas circunstâncias não me controlam. Entende? Então, o que foi exigido desse povo? Acalmem-se, vocês estão se movendo pelas circunstâncias. Vocês olharam e avistaram os egípcios atrás. Olham para frente e vê o mar. Olha para os lados e vê montanhas. Quer dizer, com base na sua vista, vocês estão se entregando ao pânico e ao desespero. Presos aos seus sentidos, vocês estão temendo, falando bobagens, confessando derrota, dando tudo, por acabado, perdido, definido. Acalmem-se. Fiquem firmes. Não tenham medo, acalmem-se. Acalmem-se. Essa é uma exigência para que eu possa ver
o Senhor agir. Para que eu possa ver, fiquem firmes, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Então o Senhor quer dar livramento, o Senhor quer agir, o Senhor quer dar vitória, mas antes dele agir aqui fora, você tem que dar lugar à ação de Deus aqui dentro. Você tem que dar lugar à palavra de Deus, você tem que possuir a paz que o Senhor deixou, que é uma paz que excede todo o entendimento, que não se explica, que provém do Espírito, de um relacionamento com Deus. Quando você coloca o foco na coisa certa, tira o foco do problema, tira o foco das circunstâncias, coloque o seu foco em Deus, receba essa paz, entra no descanso do Senhor. Domina os sentimentos, não deixe os sentimentos dominarem você. Uma coisa, você vê que o Josafá, quando soube que 3 nações, 3 povos tinham se unido a ele, e já estava bem próximo dele, ele ficou alarmado. Aquilo deixou ele assustado. Aquela notícia deixou ele assustado. Então, o problema não é você se assustar com uma situação. Então, seria natural eles olharem para trás, ver aquele exército de egípcio saindo, vindo em perseguição. Seria natural eles se assustarem, só que não ficou só nesse impacto da situação. Eles ficaram aterrorizados, o medo tomou conta, o medo cegou de tal maneira, que eles sequer, olharam para Deus e para aquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Eles ficaram cegos, falaram bobagens, se queixaram, falaram contra Deus, falaram contra Moisés. O Josafá ficou assustado, alarmado, só que ele se lembrou de Deus, ele colocou os olhos dele no Senhor. Ele não sabia o que fazer, ele olhou para Deus, ele apregou um jejum, ele foi orar, ele foi buscar. Ele confiou, ele seguiu as direções de Deus. Amém, gente? Então a palavra para nós hoje é essa: acalmem-se. Acalmem-se. Deus te deu poder para isso, para dominar sentimentos, dominar o medo, dominar a insegurança, dominar o pânico, dominar o desespero, dominar a ansiedade, dominar a tristeza. A tristeza não tem que te dominar. Você pode, diante de uma situação que poderia causar tristeza, você pode, de forma intencional, proposital, sorrir, se alegrar. O Abacuque fez isso. Imagina você olhar para o seu campo, você esperava uma colheita, o campo não produziu alimento. Você olha para o curral está vazio. Você olha para a figueira, para a videira, não tem. Não tem figo, não tem uva, não tem nada. Se olha, e o cenário é de causar tristeza, só que você não se entristece, você se alegra, se exulta no Senhor. Isso é fé. Isso dá condições a Deus para agir de forma sobrenatural e te elevar. Então, não ceda às suas circunstâncias. Domina os sentimentos. Em nome de Jesus. Lembre-se que Deus tem o controle de tudo, até dos seus inimigos. Lembre-se disso. Ele tem informações que nós não temos. Deus às vezes permite situações para nos esticar, para que possamos ter experiências com Ele, com o poder dEle. O povo precisava dessa experiência, precisava ser levado pelo caminho mais longo, não estava pronto já para enfrentar uma guerra. E aonde eles viram a morte e tiveram a sensação de abandono, de total desamparo, eles estavam prestes a ver e a viver o grande poder do Senhor. Um livramento definitivo. Pensaram que Deus estava contra eles, mas estava a favor deles e trabalhando para um livramento definitivo. Não era o fim, era o começo de uma nova vida, uma vida livre, definitivamente, daquele problema. Amém? Então, não confie na sua vista, nos seus sentidos, ande por fé. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Ligue o seu pensamento no Senhor.
Você ouviu a palavra, agora deixe essa palavra descer ao seu coração. A palavra é a semente, o seu coração é a terra. Que tipo de terra ela é? Que tipo de terreno é o seu coração? Decida reter a palavra. Porque nós já falamos, inclusive recentemente, isso. Deus quer a maturidade do seu povo e espera que o seu povo o reconheça na sua palavra. Deus não quer que o seu povo seja como aqueles discípulos que quando viram seu mestre crucificado, tiveram a sensação de que tudo estava acabado e se entregaram às aparências, às circunstâncias. Perderam completamente a esperança. E aí Jesus começa a caminhar com eles, sem permitir que o reconhecesse, justamente porque esperava que eles fossem capazes de reconhecê-lo nas Escrituras, de se lembrar das Escrituras. Coisa que o próprio Senhor começou, a fazer ali na caminhada, falar das Escrituras, falar do que as Escrituras falavam a respeito dele. E por fim o Senhor perguntou, questionou, aliás, desabafou: como vocês custam a entender as Escrituras? Como vocês custam a entender? Então, não apenas participe de um culto, ouça uma palavra, guarde-a no seu coração. Retenha a mensagem. Ore a Deus para que o seu coração seja uma boa terra que retenha a semente. Porque nós precisamos da palavra o tempo todo, mas principalmente quando somos colocados à prova. Precisamos tê-la na mente, no coração, na boca. Ela precisa sair. A palavra tem que sair. Tem que sair em forma de declarações, em forma de atitudes poderosas. Se recuse a agir como a situação pede. Eu não sei que situação você vive, que momento você vive, mas decida aí agora que você não vai agir como a situação pede, mas você vai agir como você sabe que tem que agir, do jeito que você sabe que irá agradar a Deus. Você não vai agradar a Deus se vitimizando, você não vai agradar a Deus lambendo feridas, você não vai agradar a Deus reclamando, murmurando, chorando, se jogando numa cama. A alegria do Senhor é a sua força. Então tenha uma atitude que agrade a Deus e que dê condições para Deus agir na sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento em favor de cada um que está aqui, em favor daqueles que estão acompanhando à distância. E eu peço, meu Deus, que essa palavra esteja caindo em boa terra. Que cada um esteja guardando, retendo, meu Deus, misturando com a fé. Porque nós não fazemos e nem colocamos em prática aquilo que nós, meu Deus, somos ensinados, mas aquilo que nós acreditamos. Então ela precisa crer no que está ouvindo. Ela precisa crer, meu Pai, que o Senhor tem o controle de tudo. E mesmo quando tudo parece perdido, acabado, definido, meu Deus, o Senhor pode fazer com que a situação se reverta em nosso favor. Parecia que Israel estava encurralado, fadado à morte, mas ali viveram um dos maiores milagres da história, um livramento definitivo,
Ali começaram um novo tempo, meu Deus. Era o início de uma vida livre, rumo à terra prometida. Então, Senhor, que ela não acredite nos seus sentidos, no que os seus olhos veem, no que as circunstâncias dizem, mas acredite plenamente no que o Senhor fala, no que o Senhor diz, nas promessas que o Senhor faz, como José, meu Deus, que morreu crendo, não viveu para ver toda a promessa cumprida, mas tinha tanta certeza que fez seu povo jurar, dizendo: Deus certamente virá. Deus certamente virá em auxílio de vocês. E quando Ele levá-los dessa terra, levem os meus ossos. Ah, meu Deus. Ele certamente podia enxergar essa realidade. A distância, viu seu povo possuindo a terra. Morreu acreditando. E é isso que o Senhor espera, meu Deus. Que a despeito de tudo, sejamos capazes de crer. Que sejamos capazes, meu Deus, de, se preciso for, morrer lutando por aquilo que sonhamos, acreditamos, mas jamais, meu Deus, jamais pender para essa linha de pensamento tão miserável, de que é melhor aceitar, se conformar. Não, Senhor. Esse não é o espírito que o Senhor nos deu. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, para viver uma vida medíocre, miserável, mas uma vida poderosa, que ela creia, que ela enxergue essa vida, meu Deus. Que ela toque pela fé nesta vida poderosa e gloriosa. Que ela enxergue além dos seus olhos naturais, que ela não se prenda às circunstâncias. Eu oro, meu Deus, para que saia daqui um povo elevado, um povo cheio de esperança, um povo cheio de fé. Meu Deus, que a fé do José, Senhor, tome cada um que está aqui, meu Pai. Que ela tenha tanta certeza. Senhor, essa expressão dele é tão forte. Deus certamente virá. Não era uma possibilidade para José, era uma realidade, era fato. O Senhor viria, o Senhor tiraria aquele povo do Egito, conduziria a terra prometida, daria a terra de Canaã a eles. E tudo isso, meu Deus, que José não viu, mas creu, aconteceu, tornou-se realidade. Então que ela creia, meu Deus, que ela creia, para que ela possa viver, para que os descendentes dela possam viver, em nome de Jesus. Que ela se agarre àquilo que dá esperança a ela, meu Deus. O Abacuque se agarrou àquela imagem dos servos e declarou que não terminaria na condição que estava, mas terminaria em lugares altos. Que ela creia nisso, que ela declare isso, meu Deus, que ela enxergue isso, que ela se recuse a pensar diferente, a crer diferente. Eu abençoo o teu povo, Senhor, e eu rejeito nesse momento, eu expulso agora em nome de Jesus da tristeza, toda a desesperança, todo o abatimento, todo o medo, toda a insegurança, em nome de Jesus. Meu Deus, toda a seta demoníaca que veio, meu Deus, para matar os sonhos, desacreditar, meu Deus, minar as forças, roubar a paz, a alegria. Eu ordeno em nome de Jesus que todo ataque do mundo espiritual para enfraquecer, desanimar, desacreditar, minar as forças, matar os sonhos, em nome de Jesus, que toda atuação maligna saia agora, em nome de Jesus. E que aonde, meu Pai, havia uma tristeza, uma fraqueza, um desânimo, uma prostração, haja agora, meu Deus, um levantar no espírito, um poder de reação, que ela haja de forma intencional e não emocional,
Que ela tenha sentimentos, mas não permita que os sentimentos, meu Deus, tomem, controlem, dominem ela. Em nome de Jesus, eu declaro um povo que tem saúde mental, saúde emocional e, consequentemente, uma vida saudável, uma vida abençoada. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto, obrigado, meu Deus, pela cura emocional, porque se uma palavra como essa, meu Deus, é absorvida, é guardada no coração, já não há mais espaço para tristeza, para melancolia, para depressão. Não, meu Deus, eu creio que a cura acontece instantaneamente. A cura acontece no instante em que a palavra desce ao coração. E eu creio que pessoas foram curadas, pessoas, meu Deus, já não estão mais como estava antes. Quem estava aterrorizado, assustado, amedrontado, abatido, meu Deus, conformado, agora já está firme, confiante, em paz e com a certeza de um grande livramento, de uma grande vitória. Eu creio nisso. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado pelo que fez aqui hoje. Seja conosco, meu Pai, durante todo o projeto Casa Firme. Continua, meu Deus, com seus ouvidos atentos às orações que são feitas nesse altar. Conduza cada um que vai estar nesse altar orando, intercedendo, pregando a sua palavra, e que esse trabalho possa, meu Deus, levantar e edificar pessoas e ajudar a cada um, Senhor, a edificar a sua vida na rocha, fundamentá-la na sua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém. Nós precisamos de força, inteligência,